Sejam todos muito bem-vindos à nossa análise de hoje. Nós temos uma verdadeira aula magna de teologia pela frente. O nosso objetivo aqui é decodificar os fundamentos bíblicos da chamada batalha espiritual, mas fazendo isso do jeito certo, olhando direto para os textos originais. A ideia é trazer uma clareza absoluta sobre um tema que, vamos ser honestos, muitas vezes acaba sendo super mal compreendido. Então, vamos focar no que as escrituras realmente ensinam sobre a autoridade, essas hierarquias invisíveis e, claro, a vitória totalmente inquestionável de Cristo. Para a gente não se perder e garantir que esse estudo seja bem dinâmico, nosso roteiro vai passar por 5 pontos. Primeiro, a verdadeira batalha espiritual. Segundo, a hierarquia das trevas. Depois, a vitória legal de Jesus. Na sequência, um roteiro prático de libertação e, para fechar, 3 conselhos essenciais para pregar. Então, começando com a seção 1, a verdadeira batalha espiritual, com o subtítulo Identificando o conflito real, a primeiríssima coisa que a gente precisa fazer aqui é ajustar a nossa lente, sabe? Tirar um pouco o foco daqueles conflitos físicos, de carne e osso, que a gente vê todo dia no noticiário. Porque a grande pergunta que fica é: quem é o nosso verdadeiro inimigo? Se a gente olhar lá para o apóstolo Paulo, naquele texto super famoso de Efésios 6,12, ele joga uma luz enorme sobre isso. Ele diz que a oposição que a humanidade inteira enfrenta não é contra outras pessoas. Não é uma guerra política, não é um conflito militar tradicional. A Bíblia revela que existe uma oposição invisível e, detalhe, altamente organizada, que trabalha o tempo todo com um único fim: desviar a humanidade do propósito de Deus. Bom, mas e onde toda essa oposição opera? O texto bíblico usa uma expressão muito peculiar: lugares celestiais. E olha, um aviso importante: isso não quer dizer um lugar físico distante, lá no espaço sideral. Trata-se, na verdade, da dimensão espiritual invisível que nos cerca. Ela interage com a gente o tempo todo, influenciando culturas, nações e, claro, cada indivíduo. É como se fosse uma camada de realidade sobreposta à nossa. E isso já nos empurra direto para a nossa seção 2, a hierarquia das trevas, focando na organização do inimigo. Já que a gente entendeu onde esse conflito rola, precisamos analisar a estrutura dessas forças ocultas. E a melhor forma de fazer isso é mergulhando nos termos originais em grego lá do Novo Testamento. Gente, é simplesmente fascinante observar como o público original lia e entendia essas palavras. Quando Paulo fala de principados, a palavra no grego é arcas, que basicamente significa governantes de altíssimo escalão. Potestades vem de exocias, que são aquelas autoridades que têm o poder real de agir, de executar. Já exóstes são exércitos formados, prontos para a guerra. Ou seja, a Bíblia não está descrevendo um caos espiritual aleatório. Pelo contrário, o reino das trevas é descrito como uma hierarquia no melhor estilo militar, incrivelmente estruturada, muito bem organizada e que exerce uma influência massiva sobre esse sistema mundial afastado de Deus. E bem lá no topo de toda essa cadeia de oposição está uma figura que o próprio Jesus chama de o príncipe deste mundo. Mas vem cá, por que usar esse título? A teologia bíblica deixa claro que não é porque Satanás tem algum direito legal de nascença sobre a criação. Nada disso. A verdade é que a humanidade lá atrás, através da sua própria rebelião, meio que entregou a chave. Deu permissão para que ele explorasse e passasse a governar o sistema moral corrompido da Terra. E é exatamente por isso que a gente vê um sistema tão baseado na ganância, no orgulho, no ódio e na injustiça espalhados por toda a sociedade. Agora, vamos para a seção 3, que é o ponto alto, a vitória legal de Jesus e o clímax no cenáculo. A narrativa bíblica nos transporta agora para aquele ambiente íntimo, mas incrivelmente tenso da última ceia. Faltam literalmente só algumas horas para a cruz, e Jesus faz uma das declarações teológicas mais profundas de todas as Escrituras. Lá em João 14,30, Jesus avisa os discípulos que o inimigo está chegando, e ele solta essa frase: "Ele nada tem em mim". Pensem na precisão jurídica disso. No grego original, isso quer dizer literalmente que o inimigo não tinha absolutamente nenhuma base para acusá-lo. Não havia brecha, não havia posse, não havia qualquer direito legítimo sobre ele. É um checkmate legal. Então, o grande lance aqui é desdobrar as realidades legais que essa frase carrega. Primeiro de tudo, Jesus era absolutamente sem pecado. A gente sabe que o salário do pecado é a morte, certo? Então o inimigo tem um argumento legal contra a humanidade pecadora. Mas em Cristo, essa base era zero. Segundo, não havia nenhum ponto de apoio. Não existia um pingo de orgulho ou egoísmo no coração de Jesus que pudesse ser explorado pelas trevas.
E o terceiro ponto, que é a virada de chave de toda a história. Já que não havia acusação possível, a morte dele precisava ser totalmente voluntária. Não foi um assassinato espiritual, foi uma entrega. E as próprias palavras de Jesus em João 10,18 confirmam isso de forma espetacular. Ele diz que ninguém tira a vida dele, ele mesmo a entrega. Esse é o contraste teológico definitivo. A cruz nunca, em momento algum, foi uma derrota para as forças romanas ou para aquelas hierarquias espirituais que a gente acabou de ver. Foi uma rendição voluntária, um sacrifício perfeito, friamente calculado pelo Salvador, que não podia ser exigido por ninguém, mas que foi dado por puro amor e obediência ao Pai. O que nos leva à seção 4, roteiro prático de libertação focado no evangelismo com empatia. Porque, veja bem, com toda essa teologia pesada, bem fundamentada, o nosso desafio deixa de ser só intelectual e passa a ser prático, pastoral. Como é que a gente compartilha essas verdades tão densas com quem precisa ouvir, sem parecer que estamos atacando a pessoa? A grande chave aqui é comunicar com muita, mas muita empatia. O maior obstáculo de comunicação que a gente enfrenta é a percepção das pessoas. De um lado da balança, a gente tem o que chamamos da ilusão da liberdade, que é aquela ideia de que fazer absolutamente tudo o que o coração dita, mesmo longe de Deus, é ser livre. Mas do outro lado temos a realidade bíblica. As escrituras batem na tecla de que seguir a correnteza desse sistema corrompido é, na verdade, estar escravizado. Mostrar esse contraste enorme para alguém sem soar arrogante ou condenatório é uma verdadeira arte e exige muita sabedoria. Para ajudar nessa abordagem, as nossas fontes nos trazem um roteiro maravilhoso em 4 passos. Começa sempre pelo diagnóstico. Em vez de já chegar apontando o dedo, mostre os sintomas que o próprio mundo já enxerga, como a maldade, o vazio, a ansiedade. Depois, explique a condição humana, mas faça isso com compaixão, mostrando o quanto todos nós somos vulneráveis ao mal. Aí entramos no passo 3, que é vital, a libertação e cura. A gente nunca deve dar o alerta sobre as trevas sem entregar o antídoto do Evangelho. A notícia é incrível de que o Filho de Deus veio para destruir as obras do inimigo. E por fim, o convite, chamar a pessoa para a luz e para o reino de Jesus. É aquele equilíbrio perfeito, sabe? A gravidade do problema de mãos dadas com a grandeza infinita da solução. E finalmente, chegamos à seção 5, 3 conselhos para pregar, falando sobre comunicação eficaz e compassiva. Pense nisso aqui como um kit de ferramentas obrigatório para qualquer estudante da Bíblia que queira ensinar sobre essas realidades invisíveis de um jeito que realmente transforme vidas. Olha só esses 3 conselhos. São práticos, mas profundamente bíblicos. Primeiro, haja com mansidão. A gente não vence batalha espiritual ganhando discussão no grito ou humilhando o outro. Segundo, ore antes de falar. Se a gente acabou de ver que o conflito acontece nas regiões celestiais, não adianta tentar resolver só na lábia humana, certo? Exige ferramentas espirituais e aquele convencimento que só o Espírito Santo pode dar. E terceiro, use a Bíblia. Deixa suas próprias opiniões um pouco de lado. A palavra é a única espada que realmente corta a ilusão e traz a verdade à tona. Para selar de vez o nosso entendimento sobre como toda essa batalha termina, precisamos ler Colossenses 2,15. Lá diz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Essa é a nossa garantia absoluta. Lembra daquela hierarquia militar hiperorganizada? Aquelas autoridades invisíveis lá no começo? Pois é, elas foram total e publicamente derrotadas, desarmadas e envergonhadas pelo sacrifício voluntário de Cristo. Fim de jogo para elas. E tudo isso nos traz para uma reflexão final, que não pode faltar. Como é que cada um de nós vai aplicar essas verdades espirituais na prática, no nosso dia a dia? Porque entender a verdadeira batalha espiritual e a vitória legal de Jesus não é só acumular informação histórica ou teológica, é ter um mapa nas mãos. O convite que fica é para usarmos a compaixão, a mansidão e o poder da palavra para levar luz a um mundo que está desesperado por ela. Muito obrigado por acompanharem essa nossa exploração de hoje e até a próxima!